Graça e paz. Nesse momento, meus amados, que muitas informações chegam até nós, uma avalanche de informações, não é? Eu queria deixar uma palavra para o seu coração. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo de número 10, ele diz que o mundo tem muitas vozes e que cada voz tem o seu sentido. E é muito importante que eu e você saibamos distinguir entre essas vozes. Possamos distinguir a voz do bom pastor, a voz do verdadeiro pastor. Eu quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra que está em Jeremias, no capítulo de número 29. Nesse momento, meus amados, que muitas informações chegam até nós, é importante, e eu sei que você sabe disso, a palavra de Deus nos traz uma gama de opções, de posicionamentos que nós podemos tomar com relação a tudo o que está acontecendo. Graças a Deus por essa santa e bendita palavra que nos oferece um leque de opções para que nós tomemos posicionamentos com relação a tudo o que tem acontecido no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas eu quero compartilhar com você nessa tarde um posicionamento que eu acredito que seja dos mais importantes, se não o mais importante, porque eu acredito que ele seja o posicionamento mestre que vai gerir todos os outros posicionamentos que eu e você possamos tomar. Nesse momento em que o próprio povo de Deus muitas vezes pode se dividir em opiniões, não é? Eu quero deixar uma palavra para você, para que possa edificar o seu coração. Quero ler com você no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso de número 4, e eu quero ler até o verso de número 14. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei, donde vos mandei para o exílio. Meus amados, os versos de 4 a 7 dão instruções específicas de como os judeus, o povo de Deus, deveria se relacionar com a cidade para a qual eles foram deportados. Os versos de 4 a 7 diz: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade
para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Os exilados que estavam na Babilônia, deportados de Jerusalém, provavelmente ao receberem uma instrução como essa, é de se supor ou de se acreditar que muitos deles não gostaram de uma instrução dessa. Como orar pela cidade que nos exilou? Como orar pela cidade daqueles algozes que nos tiraram de Jerusalém e nos arrancaram da nossa terra e nos trouxeram como escravos para cá? Como orar por uma cidade da qual nós não temos absolutamente nada a ver com ela? Como orar por uma cidade onde os nossos inimigos são os governantes? Mas eu quero chamar a sua atenção, amados, que Deus tinha um propósito glorioso nisso, não é? Mas o cerne da mensagem que eu quero deixar nesses poucos minutos para você é que eu e você temos uma responsabilidade com relação à cidade que nós moramos. Muitas vezes nós vemos a própria igreja, não é, se distanciando. Nós sabemos sim que nós estamos no mundo, não somos do mundo, sabemos sim que somos peregrinos nesse mundo, mas eu quero chamar a sua atenção que nós temos sim uma responsabilidade com relação ao lugar que nós habitamos. Eu quero então deixar essa breve meditação para que eu e você possamos fazer juntos. O quanto efetivamente nós estamos interessados na paz e na prosperidade do local que nós habitamos. Os cristãos podem ter opiniões políticas diferentes, nós podemos sermos divergentes em muitos pontos de vista. Mas, acima de tudo, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde. Ore pela sua cidade. Ore pelos governantes da sua cidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 2, logo no início do capítulo, ele diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Não importam nossas posições políticas, não importam nossas posições filosóficas, não importam nossas posições, sejam elas de quais forem. O que importa é que eu e você temos que testemunhar Jesus. E nesse momento em que muitas vozes chegam até nós, nós temos que discernir, porque cada voz tem o seu sentido. E acima de tudo, meus amados, nós temos que entender que Deus tinha uma promessa tremenda para o povo que estava exilado, não é? Ele diz então a partir do verso de número 13, ou do verso de número 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus amados, embora eles estivessem numa cidade estranha, embora eles estivessem numa cidade que eles não tinham a menor vontade de ter nenhum grau de efetividade por ela, nem pelos seus governantes, o Senhor os manda que continuassem a viver, que frutificassem, que se multiplicassem e que buscassem a paz daquele lugar. E que o Senhor os atenderia e que eles passariam então nas dificuldades, no exílio, na vergonha, a invocar o nome do Senhor, a buscar ao Senhor, e o Senhor seria achado. Não importam as nossas opiniões, não importa se você goste ou não do seu governante ou dos seus governantes, a palavra de Deus nos diz para orar por eles, buscar a paz da nossa cidade, orar pelo povo da nossa cidade, porque na paz da nossa cidade nós teremos paz. Se os nossos governantes forem bem, independentemente de eu ter afeto por eles ou não, independentemente de partidos políticos, independentemente de correntes filosóficas, se eles forem bem, todos nós iremos bem. Pense nisso.
Dedique um tempo, não é, para orar pela nossa cidade, para orar pelos nossos governantes, para que tomem decisões acertadas. Dedique um tempo para orar contra todo esse mal que tem se abatido sobre as pessoas. É a mensagem que eu queria deixar para você nessa tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até mais.